Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o estilo escandinavo. Isto foi uma sugestão da subscritora Joana Santos. Ela falou de vários estilos de que gosta e eu acabei por escolher este, porque acho que de uma maneira geral está muito disseminado. É um estilo relativamente fácil de reproduzir e muito agradável esteticamente também, então optei por falar dele. Sempre que eu falar de estilos aqui no canal, vou tentar começar pelas origens do estilo. Isto porque, de uma maneira geral, já temos influências de muitos outros estilos. Nós vivemos num mundo globalizado, as coisas influenciam-se umas às outras e então é muito difícil nós encontrarmos até numa revista, enfim, em publicações online, um ambiente que seja só aquele estilo. Há várias coisas que podem definir um estilo decorativo, mas este tem tendência para ser um pouco eclético. Pode ser predominantemente de um estilo, mas 100% de um estilo é muito difícil. Talvez no ano em que este surgiu, ou nessas décadas, mas a partir de uma certa altura, com a industrialização e com a globalização, em que há precisamente essa troca, não é, de saberes e de influências de uns para os outros, é natural. É muito difícil encontrar um estilo que seja 100% aquele estilo. Então eu vou sempre tentar começar pelas origens, para nós percebermos que imagens, que peças de mobiliário, que linhas, cores é que serviram um pouco de inspiração para as peças que foram surgindo entretanto e que se foram disseminando e que foram sendo algumas reproduzidas e outras reinterpretadas. Então, quando nós falamos de estilo escandinavo, nós estamos a referir-nos sobretudo a 5 países do norte da Europa: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Estes países têm algum caráter distintivo entre eles, como é natural, portanto, a questão cultural, a questão geográfica e climatérica, a matéria-prima disponível e a abordagem e estilo de design. No entanto, é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa em termos de design. O estilo surgiu por volta de 1920, mas acabou por se popularizar em 1950, quando a exposição Design in Scandinavia, portanto, o design na Escandinávia, circulou pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá entre 1954 e 1957. Portanto, nestas décadas e posteriormente nós vamos encontrar aquelas peças ícone que acabaram por influenciar o design escandinavo até hoje, muitas delas que ainda são, reproduzidas. Então, aquelas características que vão ser partilhadas por estes países é o lado mais social do design, ou seja, que as peças estejam disponíveis para toda a gente e que sejam acessíveis a toda a gente, unindo o lado da prática e da funcionalidade do objeto com uma estética aprazível e que o objeto seja simples. Portanto, seja eficaz, mas que seja simples, que não seja um objeto demasiado complicado ou com demasiadas peças e demasiado, torneado. A casa é um refúgio, nestes países então que têm climas mais hostis, mais ainda, e então o objetivo do objeto é que alie a funcionalidade ao lado da estética, portanto permitindo a autonomia total do seu utilizador, mas sendo também eficaz, e que o objeto do cotidiano dê um conforto físico, nesse sentido, portanto de ser muito funcional, mas também um conforto emocional. É preciso que se diga que a industrialização chegou relativamente tarde à Escandinávia, em comparação com os Estados Unidos da América e com a Europa Ocidental, o que quer dizer que eles tiveram mais tempo para aperfeiçoar e preservar determinadas técnicas artesanais. Portanto, há muita tendência nestes países para ter aquela preocupação com a longevidade do produto, com a sustentabilidade e com o uso de uma matéria-prima natural. Então, o estilo escandinavo acaba por reunir 3 características-chave, que são técnicas artesanais centenárias e uso de materiais naturais, com a industrialização e depois com uma metodologia do design cujo objetivo é criar peças eficazes com o mais otimizadas possível, portanto, com menos ou apenas com aqueles elementos necessários para funcionarem. Portanto, simples, acessíveis. Já nos interiores há um certo ecletismo que mistura peças mais antigas, algumas delas que vocês vão ver agora a seguir, que eu vou mostrar aquelas peças-chave, ou algumas das peças-chave que serviram de base para o estilo escandinavo, que saíram naquela altura em que ele se popularizou. E depois também são espaços livres, desimpedidos, portanto sem muita confusão, de certa forma discretos, mas sempre confortáveis.
Então, começando aqui nas peças base, vamos lá, deste estilo. Algumas das peças base, obviamente, não estão aqui todas, ok? São só aquelas que eu achei mais relevantes, mas posso estar-me a esquecer assim de alguma importante. Então, a primeira é este cadeirão de Alvar Aalto. Portanto, Alvar Aalto foi um arquiteto e designer finlandês. Este cadeirão é de 1931 e tem estas linhas assim sinuosas, não é? E apesar de não ter estofo nenhum, parece confortável, eu acho. E eu acho que já dá para perceber este tipo de design que é intrincado por um lado, mas depois também bastante simples pelo outro. Portanto, sem demasiados elementos. Outra peça deste mesmo autor são estes bancos. Eu acho que todos nós já vimos reproduções destes bancos, outros acabamentos, o assento um pouco diferente, mas acho que todos nós já vimos diferentes versões dos bancos também, para além da sua reprodução. Portanto, o banco com 3 pés e com os pés assim torneados, não é? Que fazem aquela curva. E eu acho que isto também é uma característica no geral, sobretudo nos móveis de assento, que se vê muito, que é umas linhas muito torneadas, assim envolventes, que aqui nos bancos não dá para ver tanto, no cadeirão anterior dava para ver mais, mas vamos ver mais à frente. Temos também este carrinho de chá, é do mesmo autor, portanto continuamos com Alvar Aalto. Este é de 1935, é verdade, os bancos são de 1932. Bom, este carrinho eu acho que é super atual e tenho visto em muitos ambientes, mesmo em revistas e de ambientes agora mais recentes. Aliás, se vocês pesquisarem estilo escandinavo, há um site, que acho que é o site mais popular em Estocolmo, que acho que é o site mais popular, acho que é sueco, se não me engano. Estocolmo, onde é que é Estocolmo? É Suécia, não é? Ai meu Deus, eu e a minha geografia, socorro. Há um site, aliás, que é muito popular e que é da Suécia. E eu depois coloco o link lá em baixo. Dá para ler em inglês também e acho que é em espanhol, se não me engano. Portanto, se tiverem curiosidade também podem ir lá ver. E acho que é um blog, acho que é mais blog do que site, mas enfim, onde podem ver as várias tendências do estilo escandinavo. E eu sei que estive lá a dar uma espreita dela e encontrei este carrinho em ambientes, portanto, de agora. Portanto, estamos a falar de quase 100 anos que este carrinho tem, não é? 1935 e ainda é usado em ambientes contemporâneos. Isso é muito interessante. Depois temos este biombo e eu rimo um bocadinho quando vi este biombo. Porquê? Porque se vocês estão recordados, no meu último vídeo, este biombo, que era sobre criação de zonas, este biombo aparece numa das imagens, uma imagem de agora. Este biombo em particular é de 1935 também. E eu na altura disse, vocês podem reproduzir e tal, pronto, sem saber que estava a falar de uma peça de design escandinavo com quase 100 anos. Portanto, meia culpa, eu peço imensa desculpa ao Alvar Aalto, onde quer que ele esteja, mas enfim, e uma coisa que eu percebi, porque encontrei várias imagens deste biombo, é que ele realmente pode ser movido, ele pode ter outras formas, pode readquirir outras formas, é muito interessante. Esta cadeira que está aqui não é escandinava, mas vê-se muito em ambientes escandinavos. Esta cadeira é um design original de Charles and Ray Eames, que era um casal americano. E esta cadeira acho que é dos anos 50, se eu não estou enganada, acho que é mais até para finais dos anos 50. Portanto, contemporânea do estilo escandinavo, ou de quando o estilo escandinavo era mais popular. Vamos lá, começou a ser mais conhecido pelo mundo. E é muito interessante, porque é isso, é uma cadeira que se vê imenso em ambientes que se dizem de estilo escandinavo. Variações desta cadeira, portanto, estão a ver estes pés que afunilam até ao fundo e que depois têm aquelas ligações metálicas. Existem variações depois nos assentos, mas é muito este estilo de cadeira e de cadeirão. Depois temos esta cadeira aqui, esta já é de Arne Jacobsen, um arquiteto e designer dinamarquês. Esta peça é de 1955 e é uma peça também muito reproduzida. De certeza que vocês já viram peças, ou se não iguais, muito parecidas com esta peça em particular. Esta peça teve muitas variações, como podem ver nesta imagem. Eu não consegui uma imagem melhorzinha, tive que tirar uma fotografia do meu livro de design escandinavo, porque não a encontrei nem com pouca nem com muita qualidade na internet. Não a encontrei de todo. E então, ele trabalhou para uma empresa que, se não me engano, é Fritz Hansen, que ainda reproduz peças dele, e
E então fez uma série de variações daquela cadeira mais conhecida em termos de assento e em termos de pés também. Portanto, isso é sempre bastante interessante. E depois temos este cadeirão, eu acho que este cadeirão é muito conhecido, que é o cadeirão ovo. Este é de 1958, tem ali o pousa-pés também à frente. Portanto, estamos ainda no mesmo arquiteto e designer, Ard Jacobsen. E pronto, e acho que esta peça é muito conhecida e isto é de um ambiente já contemporâneo, portanto isto eu retirei do site que reproduz as peças dele. É claro que nós depois, de uma maneira geral, temos quem faça reproduções com menos qualidade e com algumas diferenças. Portanto, eu deduzo que não tenham... Como é que se diz? Não tenham os direitos para essa reprodução, mas eu sei que fazem-se reproduções de melhor qualidade e reproduções de menor quantidade. Eu trabalhei numa loja de mobiliário e decoração, nós trabalhávamos com algumas marcas que faziam reproduções, sobretudo do estilo modernista, e tinha umas que eu sabia que aquela qualidade era terrível, mas era muito mais barato, pronto, e os outros que era assim de uma qualidade muito melhor, pronto, com muito melhor qualidade, mas agora... Eu depois não sei, eu deduzo, é legal, quer dizer, para eles estarem a vender assim e terem catálogos e tudo, não faço ideia, mas cheira-me sempre um bocadinho a contrafação. Não sou fã, mas enfim, isto agora foi um à parte. Depois temos este aparador, este já é de Arne Voder, um designer dinamarquês. Esta peça é de 1956 e eu acho que nós já vimos reproduções ou peças aproximadas a esta muitas vezes e em muitas lojas. É um estilo muito particular que é leve, porque nós temos aqui um móvel de arrumação que é baixo e tem uns pés, então é um bloco quase suspenso, então torna-se um móvel bastante leve, apesar de ter arrumação. De ser um móvel com bastante arrumação. Disse bastante não sei quantas vezes, mas pronto. E temos aqui outro em que os pés já são em metal. Este é um modelo de 1958, o mesmo designer dinamarquês. E enfim, eu acho estas peças muito bonitas, mesmo com estas cores, com as portas pintadas destas cores, acho-as delicadas, portanto, incutem-me, é isso, conseguem incutir aquela ideia de funcionalidade, de arrumação e de organização, mas ao mesmo tempo são delicadas e leves. E eu acho que o design escandinavo consegue resumir isto muito bem. Depois temos este cadeirão, estão a ver aquelas linhas sinuosas que eu falei há bocado, assim muito redondinhas e muito acolhedoras ao mesmo tempo, não é? Aquela questão do design ter um conforto emocional para além de ser um conforto funcional, não é? Esta peça é de Finn Juhl, que era um designer e arquiteto dinamarquês, portanto este cadeirão é de 1944, portanto nós estamos aqui entre os anos 30 e os anos 60. Esta é outra peça dele também, gosto imenso. E estão a ver estes pés que afunilam? Sabem, eu acho que isto é muito característico do design escandinavo. É enfim, um pormenor, dos pés dos móveis, que eu acho que ajudam a dar essa leveza. Outro cadeirão do mesmo autor, este de 1949. Este já é de uma designer, finalmente uma mulher, uma designer dinamarquesa, Grete Jalk. Eu acho que é Jalk, não é? Porque eu acho que não se diz o J. Eu não tenho a certeza. Porque se fosse em português, assim, dizer em português era Jalk. Mas eu acho que não, acho que se diz Jalk, não é? Não tenho a certeza. Mas vou dizer que sou a melhor. Estes cadeirões são de 1960. Estão a ver aquela coisa, não é? Do pé que afunila até ao chão. E acho que é uma peça muito leve, mas ao mesmo tempo que parece muito confortável. Esta peça que que eu acho que também se chama Ovo, eu não tenho a certeza absoluta, é outra mulher dinamarquesa, uma designer, Nana Ditzel. Esta peça é de 1957. Esta fotografia em particular não é da época, portanto isto é uma fotografia recente desta peça, portanto de uma reprodução desta peça num cenário contemporâneo. E acho que joga muito bem, tem um ar também muito confortável. Eu não sei se me sentiria muito segura ali dentro. Confesso, eu acho que ficaria sempre com medo que aquilo caísse assim um pedaço do teto em cima de mim, mas acho que não, quer dizer. E é uma peça, no entanto, bonita e que parece isso, dá aquela sensação de casulo, de conforto. E depois encontrei esta fotografia que é mais... antiga, portanto, que será da altura em que esta peça foi produzida. Portanto, a peça é de 1957.
E depois temos aqui, eu só pus 2 candeeiros deste designer, é o Paul Henningsen. Ele não era só designer, era arquiteto, era crítico, era escritor, enfim, fazia tudo e mais alguma coisa. Ele tem uma série de candeeiros muito bonitos, muito interessantes. Este é de 1958 e eu penso que todos nós já vimos reproduções, inúmeras reproduções destas peças. E este aqui, que será o mais conhecido do mesmo ano, portanto 1958, estas abas, portanto, elas abrem e fecham. Este candeeiro chama-se alcachofra, que eu achei imensa piada, mas pronto. E então é isso, as abas abrem e fecham, dando mais ou menos luz e tornando assim o objeto também bastante dinâmico, não é? Mais comunicante connosco. E para terminar, temos esta cadeira. Esta cadeira também é muito conhecida, existem muitas cores. É de Werner Panton, um designer que ficou muito conhecido, dinamarquês, será aquele que ficou mais conhecido. Ele faz peças, sobretudo com aquela estética dos anos 60. Este cadeirão é de 1959, 1960, portanto tem aquela estética assim mais colorida, mais loucos anos 60, em vez de ser os loucos anos 20. Mas é isso, muito flower power e tal. E então esta peça também é uma peça muito reproduzida, que existe, lá está, em muitas cores, usam um material que não é natural, não é? Portanto é um material muito mais moderno, enquanto que as outras peças todas que nós estivemos a ver, exceto nos candeeiros, usam muita madeira, portanto continuamos nos materiais ou numas matérias-primas orgânicas, não é? Mas esta peça tem esta forma bastante orgânica, bastante leve, eu acho, apesar de tudo, porque é só aquele bloco muito fininho, que é muito torneado, mas depois é num material extremamente moderno e industrial. Portanto, não há nada de natural neste material, não é? Acho eu. Então parece-me uma peça muito curiosa e muito representativa da época, sobretudo dos anos 60, e um pouco inusitada dentro de todas aquelas peças que nós estivemos a ver até agora. Agora vamos passar para os ambientes de estilo escandinavo, portanto, aquilo que os distingue de outros estilos diferentes. E já com a conjugação de todos os elementos, as peças de mobiliário, os têxteis, as cores, iluminação, etc. Então, como eu disse inicialmente, o estilo escandinavo é caracterizado sobretudo pela funcionalidade, pela simplicidade e por algum minimalismo, ou seja, de uma maneira geral, só vão estar nestes espaços aquilo que é essencial. Claro que essa ideia de essencial varia de pessoa para pessoa. Há o conforto e há aquela ideia de conforto, então temos almofadas, temos mantas, temos as fibras naturais, temos materiais naturais também, a madeira. De uma maneira geral é uma madeira assim mais clara, mas não temos muitos elementos, não temos assim um espaço atafolhado, temos um espaço livre, de circulação facilitada. Há uma opção, sobretudo pelas cores neutras e cores claras, portanto aquele lado discreto do estilo está muito presente, não temos assim cores muito espampanantes, de uma maneira geral. A opção por estes materiais claros e por estas cores claras e neutras é porque, de uma maneira geral, estes países são um bocado escuros nos meses mais frios, muito frios, pronto, lá está aquele clima hostil, então pretende-se que a casa apanha a maior parte da luz possível que entre pela janela, portanto, que reflita qualquer que seja a luz que venha do exterior. Portanto, não vamos fechar o espaço com madeiras escuras e cores escuras. O objetivo aqui é abrir e ter essa luminosidade, e então daí essa paleta, e depois a paleta neutra também por ser um espaço de recolhimento e de calma. Portanto, não vamos pôr cores também muito vivas e com padrões muito extravagantes ou muito intrincados. Portanto, há aqui uma preferência pela simplicidade. O mobiliário já varia um pouco, portanto pode ter linhas mais retas, linhas mais orgânicas e sinuosas, mas de uma maneira geral linhas ou formas simples. Então, vamos começar pelo primeiro ambiente. Neste ambiente nós conseguimos ver aquelas cadeiras do Jarn Jacobsen ali ao fundo, portanto aqui umas peças de estilo escandinavo bem presentes. As cores são bastante suaves, bastante neutras. Há o verde nas paredes, mas é um verde claro, portanto não é um verde muito impositivo. As cores que muitas vezes estes espaços têm são cores um pouco acinzentadas, se calhar
um pouquinho a fugir para o pastel, mas mais para o acinzentado. Portanto, este espaço tem cor, mas é uma cor discreta, é uma cor que depois casa muito bem com o branco do pavimento. Eu não sei se é branco, se é uma madeira muito clara, não tenho a certeza. Com o branco do teto, e depois temos um tapete muito confortável e um sofá com aspecto muito confortável também. Aqui misturas de peças de várias épocas, portanto aquela mesa de centro, uma mesa muito simples, mas se calhar mais moderna e contemporânea. E depois o design mais a retro, portanto ali nas cadeiras dos anos 50. E grandes janelões, as cortinas brancas, portanto mesmo que as cortinas estejam corridas, a luz que entra não está muito filtrada, continua a entrar bastante clara dentro do espaço, portanto aproveitar aqui a luz natural ao máximo. Este espaço é um quarto, eu diria que... Estão a ver esta cadeira? Pronto, estão a ver que é aquela adaptação das cadeiras do Charles Henry Eames, que não são escandinavos, eram americanos, mas que aparecem imenso nestes estilos. Portanto, eu coloco no Google, é assim que eu pesquiso normalmente por imagens, para conseguir assim as imagens com boa qualidade. Estilo escandinavo, aparece-me imensa coisa, e depois eu opto por aquelas que eu acho que resumem melhor os traços gerais do estilo, mas isto é sempre muito subjetivo. Ok, portanto, este quarto eu acho que é escandinavo no sentido em que tem muita luz, é muito branco, portanto tem uma paleta de cores muito neutra, muito clara, muito luminosa, tem talvez alguns elementos, tem talvez demasiados elementos, por exemplo, eu acho que se isto tivesse um pavimento em madeira, numa madeira clara, ia mais de encontro àquela ideia do estilo escandinavo. Acho que faltam aqui um bocadinho esses elementos mais naturais, mas pronto, tem algumas plantas e tal, tem alguma madeira clara, portanto acho que resume o estilo também bastante bem, vá. Este espaço aqui, eu acho que já é um escandinavo, ali a fugir um bocadinho para o rústico, com aquelas vigas no teto, mas no entanto acho que também resume muito bem este estilo. Estão a ver o tipo de mobiliário, mesmo aquelas cadeiras lá ao fundo com as tais pés que afunilam um pouco. Eu nem consigo ver o cadeirão, mas ele até parece um dos cadeirões daquele filme de Yule, que as costas eram tipo um trapézio, não sei, faz lembrar. Mas temos aqui também muitos elementos naturais. A paleta muito clara, não é? Só alguns apontamentos mais escuros, muito poucos, mas no geral tudo muito branco, a madeira clara. E um espaço muito confortável que convida ao convívio, não é? Que eu acho que depois também é uma característica do espaço escandinavo, é que sim, é um espaço despojado, mas é muito confortável, é acolhedor. Pretende ser acolhedor e pretende convidar as pessoas a estarem juntas. Ou, se estiverem sozinhas, também que estejam muito confortáveis e acolhidas. Este espaço aqui é um espaço mais versátil, portanto temos a zona de estar, temos a zona de jantar, temos a madeira clara, temos uma madeira não muito tratada, portanto não está pintada, está no seu estado natural, vá. Há de estar envernizada, mas enfim. Portanto temos a madeira clara do pavimento e depois tudo o resto muito, muito branco, portanto apanhar ali o máximo de luz possível. Mesmo os estofos, não é? São muito claros. Algum padrão nas almofadas e na manta, mas pronto, nada de especial. As plantas também é um elemento natural que costuma estar presente. Aquele ar-condicionado, horroroso. Eu não sei, eu acho que se pudesse fazia assim um móvel daqueles com ripinhas. Os americanos fazem muito isso, assim aberto em cima, para escapar o calor e tal, mas tapar aquele mono, que aquilo é gigantesco. Mas enfim, passando à frente. Este espaço que eu acho que já é assim um escandinavo minimal, portanto ainda é mais minimalista do que um espaço despojado, não é? Tem mesmo muito pouca coisa. O chão parece de madeira, mas assim um tom acinzentado, o resto tudo muito branco. Portanto, a única coisa assim mais natural que quebra aqui, para além de um pavimento, mas também um pavimento que eu não sei se não estará pintado, é a mesa de madeira e as cadeiras de madeira, portanto tem aquele elemento natural, mas depois não temos assim muitas plantas nem nada. No entanto, o estilo de cadeira remete-me muito para esse estilo escandinavo. Pronto, é essa peça de mobiliário é que remete isso para esse estilo. Se calhar se tivesse outro tipo de cadeira, para mim já me remeteria mais para um estilo minimalista. Mas para mim, por causa destes elementos, por causa da mesa também de jantar em madeira, fala-me mais no escandinavo.
Este aqui é a mesma coisa, portanto é mais acolhedor, portanto este espaço tem mais cor, não é? Tem mais madeira, tem mais cor da madeira, de resto a paleta é branco e preto e pronto, e não temos assim muito mais. Mas eu achei imensa piada aqueles bancos corridos de um lado e do outro, com costas. Acho muito engraçados, tem um ar também, é isso, muito confortável, apesar de não ver ali estofo nenhum. E nós, enfim, associamos mais o conforto a um estofo, onde nos possamos sentar. Mas mesmo assim parece-me um espaço muito confortável e muito familiar, não é? Convida ali a um convívio em volta da mesa de jantar, que são 2 mesas. Mas isto está um espaço engraçado. Este aqui, outra vez aqui o escandinavo com o rústico. Aqui então o rústico está mais carregado, não é? Porque temos ali aquelas vigas de madeira natural no teto, temos o lambril de madeira natural também. Portanto, aqui o pavimento já é um bocadinho mais inusitado, porque parece-me uma cerâmica, mas de resto eu acho que o tipo de mobiliário que nós vemos, os 2 cadeirões e a mesa de centro, eu acho que são mais a puxar ao estilo escandinavo. E depois a paleta de cores. Não é? Portanto, as cores muito claras, o branco, o cru, a madeira, fibras naturais, que me parece ser das cortinas, do tapete, dos estofos. Pronto, então este a mim remete-me mais para o estilo escandinavo. Este espaço aqui eu coloquei-o porque achei muito engraçada esta conjugação de cores. Não é a minha favorita porque é muito difícil conjugar azul com verde, mas no entanto, como a base é toda branca, pavimento, paredes, teto, caixilharia das janelas, os aros das portas ou as molduras das portas, é tudo branco, então eu acho que dá assim uma paleta ou uma base ideal para sermos um bocadinho mais experimentais com a paleta de cores. E depois tem aqui este cadeirão do Charles Henry Eames, que não sendo escandinavo, é contemporâneo e é um cadeirão que é muito usado, é muito inspirado, eu acho, no estilo mais escandinavo. E depois temos aqui a casa de banho, com aquele banco que será inspirado no banco do Alvaralto, as madeiras claras, uma base branca, um despojamento, portanto não temos aqui muita coisa. Depois temos este ambiente aqui, em que temos mais cor, mas continuamos nos tons muito cinzentos, portanto aquela parede lá ao fundo parece ser assim, de alguma forma um bocado um verde acinzentado ou um azul acinzentado, mas de qualquer maneira continuamos numa paleta muito neutra, muito discreta. Temos as fibras naturais do tapete, daquele puff, e depois o sofá e o cadeirão. O cadeirão, as linhas do cadeirão também fazem-me lembrar o tal cadeirão ovo do Jarn Jakobsen. Eu não tenho a certeza se é dele ou não, sinceramente não pesquisei, se calhar não, se calhar isto já é uma reinterpretação, se calhar não tem nada a ver, se calhar a pessoa que o desenhou nem estava a pensar nisso, mas estas linhas muito sinuosas e muito arredondadas fazem-me lembrar essa peça, na verdade, portanto também leva-me para esse estilo, sobretudo. E depois é um espaço, apesar de ter vários elementos, e tem as plantas, e tem ali aquela estante ao fundo, com algumas peças decorativas, as peças decorativas também nas paredes, eu acho que tem algum despojamento ao mesmo tempo, portanto são peças leves, não é um ambiente pesado com muita coisa, com elementos muito pesados e assim blocos de mobiliário. Portanto, acho que apesar disso é um espaço despojado e bastante aberto e bastante luminoso. Isto é uma característica deste estilo. E depois esta última imagem que eu achei muito engraçada. Portanto, eu esta aqui diria que é o estilo escandinavo meets estilo romântico. Pronto, é isso que me parece pela paleta de cores, não é? Temos aqui o rosa velho, temos bastante tecido, aquele tecido assim parece aveludado das janelas, o veludo no sofá, enfim, então, e o branco, portanto, isto depois também são cores um pouco românticas, que são usadas no romântico. Eu acho que não há aquele elemento tão natural da madeira, aqui visível, não é? A madeira clara e tal, então isto para mim remete-me mais para um estilo romântico. Há aqui um cadeirão ao fundo, mesmo ali ao fundo, ele está meio escondido, que me parece um cadeirão escandinavo, mas eu não tenho a certeza, de design escandinavo, desculpem, mas não tenho a certeza, porque não consigo ver mais nada, mas aqueles braços ondulados ou meios curvos fazem-me lembrar. E depois aqui as cadeiras Panton, as tais que nós vimos há pouco a vermelho, aqui a branco. Portanto, pelo menos temos aqui um elemento que é, sem sombra de dúvidas, um elemento de design escandinavo e que eu acho que casa muito bem neste ambiente. Portanto, aquelas cadeiras que nós vimos daquela forma muito espampanante, não é? Com aquele vermelho muito brilhante, aqui parecem ter um acabamento um pouco mais mate ou acetinado e são brancas.
Então são mais discretas e encaixam melhor neste estilo, eu acho. E pronto, é tudo o que eu tenho a dizer sobre este estilo de decoração. Eu gosto imenso de falar sobre estilos de decoração, gosto de investigar, gosto de tentar perceber a origem do estilo ou aquilo que serviu de inspiração, o que é que deu o nome ao estilo, porque é muito difícil nós agora no século XXI tentarmos perceber o que é exatamente um estilo, porque há muita já mistura, muita globalização, não é? Muita inspiração cruzada. Então eu acho que é mais fácil perceber um estilo se nós formos, lá está, às suas bases. Daí eu ter mostrado aquelas peças logo no início. Acho que assim fica um pouco mais esclarecido porque é que se chama aquele estilo assim em particular. Pronto, é isso, já me estou aqui a repetir. Eu espero que vocês tenham achado interessante este vídeo, espero que tenham gostado. Outras ideias e sugestões podem deixar lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau!